Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Já mudou até as estruturas da energia do local, não é? A gente já... E a primeira ideia, eu ficaria escutando o exórdio dele até terminar meu tempinho, sem o menor constrangimento, não é? Foi inspirado e inspirador. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre Júnior, faço parte do Centro Espírita O Bom Samaritano. Fica na Rua Maria, número 36, ali no bairro dos Torrões. Aonde é isso? Olha, eu estava dizendo ao amigo que meu pai diria assim: quando chegar na UPA da Abdias de Carvalho, você entra no oitão, pronto. É a segunda esquerda, não tem errado. Estamos lá às segundas e quintas-feiras, das 19h45 às 21 horas. E, escutando o nosso irmão fazer seu exórdio, eu queria começar seguindo a linha de raciocínio que ele trilhou, até porque faz parte do contexto que a gente tinha levantado para a noite de hoje, e entendermos que esta palavra citada por ele, ela precisa ser trabalhada com muito afinco dentro das casas espíritas, porque aí se encontra o antídoto de todos os males que carregamos. Mas precisamos primeiro defini-la, compreendê-la, aceitá-la. Porque ainda vemos pessoas dizerem assim: eu não acredito no amor. E eu me lembro de uma frase de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe. Ele diz assim: é loucura odiar todas as rosas só porque uma te espetou. E nós carregamos os traumas, as dificuldades, as experiências negativas, e elas vão forjando em nós pessoas que vão criando cascas que afastam as outras de nós, porque a gente tem medo de passar pela dor que aquele sentimento já nos proporcionou. Então a gente vai definir amor como uma coisa shakespeariana, que faz um homem e uma mulher tomarem cicuta, irem até as vias de fato. Nós vamos entender amor como uma coisa apenas material, física, orgânica, das novelas, os grandes beijos apaixonados. Ou nós vamos entender amor como nos diz Khalil Gibran, não é? Quando um dos seus discípulos pergunta para ele, diz assim: mestre, fala-nos sobre o amor. E ele diz assim: se o amor te convidar, segue-o. Mesmo que entre as plumas que te abraças, encontre uma espada que te fique o coração, ele te será útil. Se nós formos a Camões, ele diz assim, tão contrário a si é o mesmo amor. E o amor que nós estamos vivendo é o amor do século XXI. É o amor egocêntrico. É o amor do meu e não o amor do nosso. É o amor do ter e não o amor do ser. E a maior dificuldade que nós estamos encontrando no século XXI é fazer com que as pessoas percebam que o amor é real e que ele existe. E que existe de verdade nessa separação de sentimentos é que o diapasão que os sentimos, ele é medido pelo grau de moralidade que construímos. Quanto mais moralizado é este homem, mais ele se aproxima do princípio do amor real, o amor universo, e não o amor posse. Estamos vivendo uma dificuldade grande para poder compreender o que se fala isso, porque dentro do próprio contexto, a gente arruma até justificativas para justificar as nossas dores. E fazemos da doutrina espírita uma doutrina de dor e sofrimento, quando na realidade ela é uma doutrina de amor e de libertação. Mas vale muito de como a gente enxerga. Eu vou citar um exemplo, que eu sei que vocês não fazem isso e não pensam isso, porque são tudo espírito evoluído, e espírito evoluído não pensa dessa forma. Mas a gente até não se permite o direito da felicidade. A gente usa duas frases que me incomodam muito. A felicidade não é deste mundo. E a segunda frase essa é popular: eu ri tanto hoje, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu sei que vocês não dizem isso porque o espírito evoluído ele tem muita intimidade com esses sentimentos bons, então ele não passa mais por essa ideia. Mas enquanto nós não percebermos que é possível ser feliz, que é possível amar e que é possível seguir as pegadas do mestre, nós estaremos condenados aos 500 tratamentos espirituais por ano, a banho-pipa de água fluidificada.
aos papapassos de plantão, porque esse tipo de passo de segunda a segunda ele toma e não muda nada, porque ele não consegue interagir com o que acontece lá dentro. E ele entende quantidade como qualidade. Então ele quer tomar passe de manhã, de tarde e de noite, ele quer o carro-pipa na porta da casa dele, como se aquilo fosse funcionar. Ele não consegue perceber que quando Jesus diz, vai, tua fé te curou, tu acreditas que eu posso curar-te, ele te deu a chave da tua própria felicidade. E quando em 857, se lança o Livro dos Espíritos, e a nossa relação com Deus, ela transmuta completamente, e passamos a ver Deus como sinônimo de soberania e justiça, e não mais como aquele ser que castra, que mata, que pune, que gosta de ver sofrer, nós ganhamos a maioridade do ponto de vista espiritual. E aí, voltando para Saint-Exupéry, ele diz, tu és responsável por tudo aquilo que cativas. E o Espiritismo prova, através da sua ciência, que nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que fazemos. Quando nós nos referimos, por exemplo, às referências pessoais, materiais, a gente diz assim, me diz com quem tu andas, que eu te digo quem tu... Do ponto de vista espiritual, essas coisas se invertem. Nós dizemos assim, me diz quem tu és, que eu te digo com quem tu andas. Só que a gente quer ter boa companhia, sem fazer por onde. A gente quer paz, sem fazer por onde. A gente quer tranquilidade, sem fazer por onde. E a única coisa que cai de graça da vida do céu é água. O resto, só na base de muito esforço, de muito comprometimento com si próprio e com muito entendimento de que é possível e necessário sim mudar e servir de instrumento de transmutação para a nossa própria sociedade. A grande dificuldade é o nosso tema de hoje, e também não se preocupemos com isso aqui, porque isso aqui é uma trilha, não é um trilho, não é? A gente vai trilhando. Se vocês quiserem também, vocês podem fazer perguntas. O jovem veio só para responder, ele estudou a noite, o dia todo, não é, para poder responder as perguntas, então vocês podem ficar à vontade. Mas quando nós entendemos que os conflitos sociais e criamos algumas coisas que precisam ser quebradas, por exemplo, não, porque o mundo lá fora, aí eu vos pergunto, existe mundo lá fora e mundo lá dentro? Existe mundo e nós estamos emergidos. E além de estarmos emergidos neste mundo, nós somos o próprio mundo. Quando eu vejo as pessoas falarem no plano de regeneração, transição planetária, me assusto. Porque a ideia divulgada de forma torpe e incipiente, em vários momentos, é como se a Terra estivesse criando uma revolução sozinha para mudar o homem. E o homem não tivesse nenhum comprometimento em mudar a Terra. Só que as coisas só mudam quando este homem muda. E quando o Espiritismo nos convida a uma reflexão de ordem pessoal, individual, intransferível, é porque a única maneira de mudar completamente é fazendo com que, de um a um, nós nos transformemos. A proposta do Espiritismo não é da evolução pela dor, não é do progresso pela dor, da dor pela dor, mas é pelo progresso através do amor. Quando tu estiveres sofrendo muito, encostar e pôs tua cabeça no travesseiro, verificai as oportunidades que perdeste de servir ao teu parceiro de jornada, e entenderás que aquele sofrimento te convida a uma reflexão íntima acerca das tuas próprias posturas. Então a dor pela dor, ela não cresce você, ela lhe convida a uma reflexão acerca da sua própria ação, para que você mude o seu comportamento, e aí sim, você transfigure-se num homem melhor. E quando você escutar aquelas pessoas dizerem assim, não é necessário matar o homem velho, olha, não mate ninguém, mude. Bezerra de Menezes, ele diz a seguinte frase, não é? O interessante é que pensemos sempre em transformar e nunca em destruir. A gente não pode achar que tudo que está na gente é digno de mudança, como se nós não tivéssemos nada positivo. Isso é um ledo engano. Nós somos potencialidades divinas. E dentro dessa proposta educacional espírita, a ideia é que aqui,
neste lugar, chamado Centro Espírita, nós encontremos, não é, o material, o recurso necessário para que aquilo que é bom, que vive dentro de você, ecloda, seja colocado para fora, brilhe a vossa luz. Esta é a proposta do Espiritismo. Não é proposta de dor, é proposta de felicidade. Ah, meu irmão, mas eu sou imperfeito. Isso é a desculpa de quem não quer trabalhar, né? Ah, meu irmão, mas eu sou imperfeito. Mas é perfectível. Ou seja, você nasceu para ser feliz. O que é efêmero, passageiro, o que é transitório é o não conseguir. O que é eterno, duradouro, são as conquistas. E quando a gente se refere à moral, à virtude, uma vez constituída, você jamais a perderá. Então, quando a gente disser assim, olha, hoje eu perdi a paciência com fulano, esqueça, você não perdeu, porque você não tem. Porque se você tivesse paciência, você jamais perderia. Uma vez conquistada, você não retroage. Então, você seria a própria paciência. E eu queria falar nesse pequeno introito, para que nós pudéssemos perceber que a nossa função de seres sociais, como diz Joana de Ângeles no livro Homem Integral, na sua apresentação, ela diz que o homem é um ser social, bimano, porque possui duas mãos, bípede, porque possui dois pés, capaz de linguagem articulada, ou seja, ele fala e é compreendido, e o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando ele conseguiu discernir o certo do errado, a postura da impostura, a coerência da incoerência. E embora então saibamos que não devamos nos comportar daquela maneira, mesmo assim nos comportamos. E dizemos assim, eu quando estou certo, eu vou até as últimas consequências. Vocês não, que eu sei que vocês não dizem isso, né? Eu vou até as últimas consequências. E vai mesmo AVC, trombose, úlcera, câncer, não é? Vai até as últimas, e ele vai com força, não é? Ele empolga-se no âmbito daquela necessidade de ter a posse, de ser possuidor da certeza, que ele esquece de todos os padrões de comportamento que Jesus nos convida. Jesus não nos convida a estarmos certos. Ele nos convida a uma reflexão de origem pessoal. Ele quer que você se olhe no espelho e se veja. O convite é diferente. Então hoje, nós somos seres sociais, como diz ela, e temos responsabilidade com esta sociedade que aqui se encontra. Independente de ser mundo aqui dentro ou mundo lá fora. E sabemos que a sociedade tem uma dificuldade grande de viver em harmonia. Inversão de valores, etnia, intolerância religiosa, violência, desigualdade social. Tudo isso gera uma sociedade conflitante. Se você chegar agora num lugar como a Boa Vista, ali entre a Rua do Hospício, sei lá, e ver uma mulher atravessando a rua às 10 da noite para pegar um ônibus, ela tiver com uma bolsa, se ela tiver um infarto, na hora que ela estiver atravessando, ela vai passar 3 dias o IML tentando abrir a mão dela para soltar a bolsa, né? Porque ela está com tanto medo de estar fazendo aquilo e de estar ali, ela se sente tão insegura diante daquela realidade, não é, que ela sai muitas vezes do seu padrão de comportamento emocional normal e passa a vibrar numa sintonia totalmente diferente daquilo. E eu queria trazer isso, gente, porque a violência mexe com o teu dia a dia. Tu chega 22 horas, vai chegando no semáforo, tu começa a diminuir porque tu não quer parar perto. Tu tem medo do que pode acontecer ali. Os reflexos são sentidos em vários campos, só que a gente não consegue perceber porque não tem como separar a água do copo. Então, a depressão, o pânico, as fobias, as dificuldades de relacionamento pessoal, elas são medidas apenas pelo grau de relação interpessoal que nós possuímos. Esse extra a gente não leva em conta, mas ele tem um peso fundamental. A influência da tecnologia no relacionamento humano. A gente está amando pelo enter e trocando beijo pelo curtir. Não é? A gente está lá no WhatsApp, eu te amo, eu também, estou muito coraçãozinho. Mas sabe por quê? Porque ele só consegue amar de longe. Porque ele é um analfabeto emocional. Ele não pode ser contrariado. As pessoas não podem dizer não para ele. As coisas têm que ser como ele quer. Ela é controladora, ela é centralizadora. Quando sai da mão dela, ela enlouquece.
Mas a gente quer viver em paz. Aí o teu marido chega, ou vice-versa, porque a grande maioria é mulher, não quero sair daqui correndo. Mas não é, você vai ver se tem cheiro de perfume na camisa, se o batom está melado, se o lenço está melado de batom. Como se aquilo fosse mudar um padrão de comportamento, ou dele ou dela. Então a coisa é muito mais intrínseca, não é, do que apenas isso. Então quando a gente vê todas essas dificuldades, e uma dificuldade também, que é a questão da intolerância religiosa, a gente acha que é só de lá para cá, como se nós já tivéssemos chegado num patamar de relação bem bacana, quando isso não é verdade. Não é? Por exemplo, você diz para outro religioso assim, um dia você chega lá. Quer dizer que você já chegou, né? Já está lá. Um dia você vai entender. Quer dizer que você já chegou, já entendeu, já está tudo certo. Como se a condição religiosa fosse um diferencial para a tua condição espiritual. Religião é coisa humana. Deus não criou religião. Você, para evoluir, para crescer, para ser um homem de bem, você necessariamente não tem que ser espírita. Agora você tem que amar seu semelhante. Você pode nunca ter escutado Kardec, mas se você amar seu semelhante, você talvez tenha muito mais proveito do que eu que estou aqui falando. Você pode nem ser espiritualista, mas se você respeitar seu semelhante, a tua condição espiritual é bem diferente. E Jesus coloca isso de uma maneira tão prática, numa parábola que é tão atual, chamada parábola do mal rico. Eu não vou dizer não, porque vocês já conhecem, não é? A parábola do mal rico. Conhecem? Eu vou dizer assim mesmo, né? A parábola do mal rico diz que Lázaro era um mendigo que ficava às portas de um homem rico, se alimentando das migalhas que saíam desta casa. Quando eles desencarnam, está lá o rico no inferno do espírito, que é umbral. A gente só mudou o nome, mas a ideia ainda é a mesma, infelizmente. Não é? E o mendigo do lado de Abraão. Aí ele olha e diz, como é que pode, né? Um cara de tanta posse, estou aqui, e o cara lá do lado de Abraão. Aí ele diz, pai Abraão, permite que Lázaro molhe, pois, um pano em água e molhe meus lábios, porque eu não aguento de tanta dor, de tanto sofrimento e de tanto calor. Aí diz Abraão, impossível, a distância que vos separa é abissal. Quando ele se refere a essa distância, ela não é geográfica. Não é uma distância geográfica. É uma distância moral. Então era impossível, naquele momento, ele receber aquela ajuda. Já que isso não pode acontecer, permite então que ele vá ter com os meus 5 irmãos que ficaram lá e diga para eles o que acontece com aqueles que não te seguem. Impossível. Não tem eles os profetas? Que os escute. Já então que ele não pode, permitai, pois, que os mortos possam ir ter com os meus irmãos. Aí veja a frase. Ela não é atual. Se eles não escutam os profetas, quiçá os mortos. É atual? Não é atual. Não reflete muito uma realidade, principalmente para os espiritualistas, como são os espíritas. Quando ele diz isso, ele diz assim, o que vai te dar condição do outro lado, quando a gente partir, os espíritos não disseram assim, Alexandre, quantas palestras tu fizesse? Quantos seminários tu fizesse? Quantos livros tu escrevesse? Quantos artigos tu escrevesse? Eles vão perguntar assim, quantas vezes tu amasse? A quem tu perdoasse? Quantas vezes eu te bandei, eu coloquei no teu caminho aquele homem sofrido para que tu estendestes a mão? Tu estendeu? Que fizeste, pois, das ovelhas que te confiei? Esta será a pergunta. E eu queria tocar nisso, porque parece desconexo com o que a gente está falando, mas não é. Porque, minha gente, o homem que passa por todas essas dificuldades sociais é o mesmo homem que busca a casa espírita. E às vezes a gente age como se fosse o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. E aquele que já entrou, não é? Ele já está num patamar de libertação de todos esses males, como se aquilo não tocasse. E isso não é um fato. E mais,
trabalhadores também passam pelas mesmas dificuldades. E a gente não consegue enxergar, nada contra, só um exemplo. Aí a gente faz a campanha do agasalho, vai levar lá em Guarulhos, porque tem uma chuva grande. Aí o teu vizinho da direita, do centro, tu não sabe o nome, o da esquerda, tu não fala com ele, e o da frente está com fome e tu não ajuda. O trabalho do centro é inserir-se na comunidade que ele faz parte. Ele pode até fazer 500 outros trabalhos paralelos, mas esse compromisso é espiritual, amigo. Você não está aqui de graça. O Manuel Quintão não está nesta comunidade à toa. Sabe por quê? Porque quando a gente lida com os espíritos, a ideia que a gente tem é que eles é que são os coadjuvantes. Que nós somos os seres que pensam, os organizadores. Mas se não for para ser, você não consegue fazer. Quantos trabalhos começam e inexplicavelmente param? A gente não... Mas menina, aquele trabalho tinha tudo para dar certo. Tinha não. Não era para ser daquele jeito, não era para ser naquela hora, não era para ser naquele momento. Aí a gente se desespera, se descabela. Mas não é assim. A mediunidade deveria ser de parceria, não de egocentria, não de disputa de ego, não por disputa de tamanho, de posse, não pelo sensacionalismo. E Kardec diz do Livro dos Espíritos de uma forma muito tranquila: o que deveria nos convidar no Espiritismo deveria ser a sua filosofia e não a fenomenologia. Mas a gente ainda não se libertou desse processo. Porque quando a gente vem em busca da cura e vem tratar do corpo, que é preciso e necessário, nós estamos cuidando do efeito e não da causa. E muitas vezes a gente chega, as pessoas chegarem no centro e dizerem assim: não, eu não vou ficar ali não, eu vou para outro canto, que o negócio ali é muito devagar. Não é? Aqui não diz não, porque a gente vê pelo semblante, que é tudo espírito consciente. Mas as pessoas, algumas pessoas têm essa ideia. Mas sabe por quê? É patogenia, é cuidar da origem do processo. O Espiritismo, ele cuida da causa, trabalhando o efeito. Por quê? Porque se você não trabalhar-se intimamente, você está passando por um processo obsessivo. Porque muita gente acha que tudo é obsessão. Às vezes é maldade, viu, gente? É da gente mesmo, tem espírito não. A gente fica nessa ilusão, vem tomar água fluidificada, atrás dos espíritos ser tirado. Tirar o espírito que está dentro de você é você mesmo. E outra coisa, a gente quer ter espírito. O sentimento de posse é tão profundo que a gente diz assim: não, olhe, eu tenho um problema muito sério, porque eu acho que o meu espírito, ele é dono do espírito. Ele não é o espírito. Ele não se sente um ser espiritual. Aí vem o cara lá falar de perispírito, corpo físico e espírito, ele não entende nada, absolutamente nada. Ele não sabe o que é perispírito, ele não sabe o que é corpo físico, ele não sabe o que é espírito, ele não sabe que eles se relacionam, ele não sabe para que eu vim com esse corpo tão bonito que vocês estão vendo. Não sabem, não fazem relação, eles não conseguem perceber. São homens cegos que buscam a luz e estão no lugar correto. E é função nossa, e diz Manuel Flamengo Miranda, que quando nos buscam no centro espírita e precisam do anseio, do entendimento daquilo, principalmente daquilo que o é, só negar-lhe este ensinamento é no mínimo insano. Mas será que a gente está pronto para descobrir? Nós somos seres espirituais, pré-existentes a esta condição. A morte é um fenômeno biológico. O espírito é imortal. Você não descerra naquele túmulo. E você precisa continuar trabalhando continuamente para que torne-se um espírito melhor. Isso é um plano. E aí, hoje existem cerca de mais de 7 bilhões de encarnados na Terra, mais de 7 bilhões. Existe vida na Terra, alguns cientistas divergem, mas a Terra, segundo alguns cientistas, ela foi constituída há cerca de 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra há cerca de 4,5 milhões de anos. A gente está saindo de prova e expiação para a regeneração e acha que tem que correr. Meu Deus, é 4,5 milhões de anos. E tu achas que tu vai entrar numa cápsula com um capacete, vai sair do outro lado fino e puro. Meu irmão, acorde para Jesus. Vá ajudar seu semelhante, estenda a mão, perdoe, ame. Livre-se das mazelas pessoais, que é a única maneira que você tem de viver em paz. Não existe outra fórmula. O grande problema é que a gente vem para o centro em busca que alguém faça por você. Você quer a cápsula.
E o centro está lá ofertando a cabine de passe. E você às vezes pensa que aquilo funciona dessa maneira e não funciona. Olhe, acredite, você vai entrar na cabine de passe e vai sair do mesmo jeito, criatura. A mesma criatura egoísta, egocêntrica, maldosa, ou bondosa, respeitosa, batalhadora. Porque a gente também não está aqui só para evidenciar os defeitos, como se fôssemos apenas um poço. E olhe que tem espírita que adora ser a última pedrinha do poço. Porque quando ele chega, a cara de sofrimento dele vai do portão até lá dentro. Que é para as pessoas poderem chegar perto dele e dizer: meu irmão, você está melhor hoje? Mais ou menos. Porque se ele disser que está bom, ninguém chega mais perto dele. Ele precisa daquilo. Porque lá fora ninguém o olha, ninguém o percebe. Mas, meu irmão, você tem uma doutrina dessa na mão, sabe qual é a sensação? Que você está numa Ferrari, mas só sabe dirigir Fusquinha. Aí quando você olha para o painel do carro, você, meu Deus, o que é que eu faço agora? É a mesma sensação quando a gente abre o livro dos Espíritos. E começa a se deparar com uma outra realidade que não é mais aquela do se ajoelhe no milho e tudo está perdoado. Agora reflita sobre suas ações, porque se tu és um homem que sofres, agradece a tua postura. Mas se tu é um homem que não sofre, também agradece a tua postura. Porque tua fé te curou. Esse é o princípio. E nós começamos a perceber, olha, todo mundo diz assim, eu acho que vocês nunca escutaram isso, mas vão penitenciar, vão escutar de novo. Diz assim, o Espiritismo é a terceira revelação. Já escutaram isso? Se você fizer uma enquete, 80% não sabe o que quer dizer. E os que sabem não sabem explicar. E os que explicam não entendem. O grau de complexidade, não. Ele sabe que terceira revelação é porque primeiro foi Moisés, depois foi Jesus e depois... Sim, isso quer dizer o quê mesmo? Fora a ordem cronológica, quer dizer o quê? Vamos começar de uma maneira muito simples. As duas primeiras foram personificações. Ficaram personificadas em Moisés e em Jesus. Não é verdade? Olha, não seja um espírita lagartixa. Vocês sabem o que é o espírita lagartixa? É aquele que não está entendendo nada, mas fica balançando a cabeça para tudo. Olha, se não entender, pergunte. Não é? E ele diz lá, sim, terceira revelação. Aí vê, não ficou personificada. Veja o que diz, veja o diálogo de Kardec com verdade. Se eu, pois, não aceitar tal empreendimento, não te preocupais. Pensai, pois, que íamos deixar uma obra dessa magnitude à mercê de um único homem? Veja uma resposta que os espíritos dão a Kardec. Um cara da envergadura do conhecimento de Kardec. Meu irmão, ó, se tu quer, tu pega. Se tu não quiser, tem quem queira. Não é? Agora aqui, se fosse aqui no centro, quando vem uma pessoa e diz assim, meu irmão, aí, hoje eu não consegui fazer isso não. Não, meu irmão, se é assim mesmo, amanhã o senhor consegue, né? Porque a gente tem um medo do milindre do espírito, aí tem que tratar o cara com muito carinho, com medo que ele vá embora, manda mensagem, que é para ele não perder o trabalhador. E Jesus diz assim, Jesus também tinha um medo, rapaz, eu tinha um medo. Quando Jesus se encontra com o lunático, e é apresentado o lunático a ele, o cara diz assim, Senhor, curai, pois, meu filho, que hora cai no fogo e hora cai na água. Teus discípulos tentaram e não o conseguiram. Aí Jesus diz assim, vê que carinho, raça de incrédulos, bando de víboras, até quando estarei pois convosco para fazer o que vos compete. É assim que ele diz aos discípulos dele. Ele convida o cara, né, a sair da inanição, da inércia, a batalhar, a trabalhar, a buscar por aquilo que ele deseja. Materialmente, a gente já conseguiu, né? A gente tem um Fusquinha, que é um carrinho melhor, e trabalha, compra um carrinho melhor. Aí a gente tem aquele carrinho melhor, já não é o melhor, a gente quer outro, e trabalha, aí consegue o outro melhorzinho. Aí já não serve mais, trabalha, adoece, aí gasta tudinho com remédio, pronto. É uma relação quase assim. Então, quando ele diz terceira revelação, e não há uma personificação, nem Kardec, porque Kardec não fecha a porta, Kardec abre a porta, Kardec não apaga a luz, Kardec acende a luz, é porque a personificação desta responsabilidade de continuismo, ela ficou em cada um de nós que aqui nos encontramos. Então, nós somos continuadores legítimos da tarefa de Kardec. E quando Emmanuel diz,
A maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina dos espíritos é a sua divulgação. Aí vai ser todo mundo palestrante, não tem ninguém para ouvir. Não é isso não. Ele vai lembrar o que diz Kardec, no que é espiritismo. Ele diz assim: o espírita será reconhecido pelo falar, pelo trajar e pelo proceder. Encontrarão teu amor. Onde estão esperando fofoca, encontrarão teu silêncio. Porque esse fulano faz 10 anos que vai no centro, dá paz e tudo, ainda fuma, e você é fofoqueiro, está falando dele. Ou seja, cada um no seu quadrado, né? Um é fumante, o outro é fofoqueiro. Só que o fumante é visível aos olhos e o fofoqueiro não. E a gente acha que o único mal que a gente pode cometer num trabalho espírita é quando a gente fuma e bebe. Não bebo, não fumo, não defendo álcool, não defendo bebida. Acredito, inclusive, que todo trabalhador de mediunidade não deveria nem beber nem fumar. Ponto. Mas isso não quer dizer que o cara que fuma é imoral. Como que o cara que bebe é imoral. A imoralidade ela não está presa, vinculada a nenhuma dessas ações. Porém, convém perceber que se você dedica-se à tarefa da mediunidade, convém que você não faça uso nem de drogas, nem de álcool, nem de bebida. E nem de fofoca. E nem de inveja. E nem de intolerância. E nem de incompreensão. E nem de ciúme. Ciúme não, que eu sei que vocês não são ciumentos. Nem ciumentos. A gente vê pelo semblante de luz. Mas para quem ainda é ciumento, não é? É uma coisa séria. A gente tem ciúme até dentro do trabalho. Você chega cedo porque quer tal cadeira. Aí o cara chegou 10 minutos primeiro que você já está sentado. Aí você, uma cadeira. Aí você já senta aquele negócio ruim. Mas hoje eu não estou com sorte. Ele acredita até na sorte. É um negócio complexo. Ele não. Hoje o negócio não está para mim. É feita obsessão. Me permitam. A gente acha que o obsessor é um bicho feio, de tridente. Não é? E não é nada disso. Quem são os espíritos? Não é? Os espíritos são... O espírito é o princípio inteligente da criação. Quando a gente se comunica com espíritos encarnados, a gente está se comunicando com um homem num estado diferente do meu, né? Numa dimensão diferente. Mas ele continua homem, continua a ser. E a gente acha que não. Mas veja o que é um obsessor. O obsessor é alguém que não se libertou do seu passado ou daquilo que lhe prende ao seu presente. Por isso que os espíritos dizem assim, que o teu presente pode ser sempre o teu passado, porque tu não conseguiste dar um passo adiante, então tu continua ali paradinho, não é verdade? Aí ele diz assim, vai, o cara desencarna, era trabalhador espírita, não era do Manuel Quintão não, porque ele era meio fraquinho, mas era de outra instituição. Aí ele está lá, desencarnou, depois de trabalhar, aí passa um tempo na parte espiritual, trabalhando, eu queria ver minha família. Aí os espíritos dizem, rapaz... Tem um pouquinho de paciência, depois tu vai. Não, eu quero ir agora. Meu filho, não é assim. Não, olha, eu já li 2 Reformador, estou quase pronto. Não, mas 2 Reformador só, lê um pouquinho o Evangelho. Não, eu estou me sentindo, não é? Não, então tá. Mais um tempinho você vai. Depois de 6 meses levam ele. Quando ele entra na casa, a primeira coisa que ele vê é o novo marido da mulher. Aí ele pensa em estremecer, mas ele se lembra do Evangelho. Não, quem desencarnou foi eu, né? Ela precisa dar continuidade à vida dela. Dá aquela respirada, faz uma prece, dá 3 pulinhos, pronto. Organizou-se novamente. Está tudo tranquilo. Daqui a pouco ele começa a ver a filha, começa a ver o filho. Aí vê um diálogo entre a ex-mulher e o atual marido. O diálogo era mais ou menos assim. Amor, você vai para o casamento? Vou não tenho roupa, é melhor não ir. Você vai com os meninos, eu fico aqui, não. Mas por que você não vai? Não vamos comprar roupa? Não quero gastar dinheiro com isso agora. Eita, me lembrei, tem uma camisa vermelha do meu ex-marido no guarda-roupa, que eu dei tudinho, só não dei ela. Ele só usou 2 vezes, porque ele não queria nem gastar, de tanto que gostava da camisa. Aí eu não dei, eu acho que ela vai ficar perfeita em você. Aí ele vai, abre o guarda-roupa, tira a camisa vermelha e dá. Quando ele vê, ele, na minha camisa não, enlouquece, vira obsessor. Ele conseguiu entender que a mulher precisava continuar vivendo, mas a camisa dele não. Isso é obsessão. Não precisa ser nas grandes coisas, mas acontece nas pequenas coisas.
Não precisa ser, né? Toda obsessão é kármica. Eu me arrepio quando eu escuto isso. Porque isso não é verdade, gente. É como veja, se a gente for pensar desse jeito, vai ser assim, ó. Eu te mato, tu me mata, nós nos matamos. Eu te mato, tu me mata, nós nos matamos. Eu te mato, tu me mata, nós nos matamos. Eu te mato, tu me mata, nós nos matamos. E não para. Só tem começo, não tem meio, não tem fim. Olha, aí não tem perdão, amor, benevolência. Não, só tem o que não presta. E o que nos prende é só a dor. Pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer. Então não é fato e não é assim que acontece. E elas não são iguais. Nós somos diferentes em tudo. Então a gente não pode ser, né, ter a mesma... E outra coisa, pena. Gente, pelo amor de Deus. Pena não é apenas castigo, mas um processo educativo. A gente só vê pena como castigo e vive sofrendo a vida todinha. Pena é um processo educativo. É para você aprender a não errar de novo. É só castigo pelo que tu fez. Deus é ruim. Deus não é ruim. E às vezes a gente acha, e eu queria falar sobre isso, porque tem essa frase de Deolinda Amorim. Vocês sabem quem é Deolinda Amorim, não sabe? Alguém sabe? Deolinda Amorim é o pai de Paulo Henrique Amorim. Foi um grande espírita, tem um monte de livro que ninguém lê. Não é tanto que para comprar hoje é um inferno, para comprar um livro dele. Porque ninguém acha, ninguém produz, ninguém compra. Agora, romance, não é? A gente aprende espiritismo com romance? Não, a gente cria curiosidade para conhecer o espiritismo. Mas a gente só consegue entender espiritismo estudando espiritismo. Kardec diz, no capítulo 3º do Método, se eu não estou enganado, na primeira página, no segundo parágrafo, ele diz assim: o espiritismo não é uma ciência que se aprende a brincar, pois quem queira compreendê-lo é necessário persuadir-se a um estudo sério e comprometido. É igualzinho a gente faz, não é não? Estuda seriamente, né? Sempre está ali estudando, sempre está lendo. Aí o IBGE diz assim: IBGE, o espírita é o religioso que mais compra livro. Eu queria que ele botasse 2 perguntas. Você lê? Era uma. E a outra é: se lê, estuda. E a outra é: se estuda, conhece. Mas não é que funciona. E Deolinda Amorim diz assim: com estas questões que não podem deixar de entrar em nossas cogitações, porque os problemas existem, queremos nós ou não, não é? Se você não quiser que a droga, o crack exista, ele deixa de existir. Se você não quiser que a violência exista, ela deixa de existir. Então não depende de você, não é? Estão aí, com eles nos defrontamos a todo momento. O que desejamos é, naturalmente, formular um convite para que pensemos em conjunto, procurando auscultar e sentir em profundidade o autêntico espírito da doutrina. Para que você, quando saia daqui, para que eu, ao sair daqui, possamos ser o diferencial. Ao invés de nos sermos levados pela sociedade a nos corrompermos, nós sermos força para que os outros não se corrompam. Porque vocês já perceberam que só existe o corrupto porque existe o corruptor? Se não existisse corruptor, existiria corrupto? Não. E a gente acha que nunca é com a gente, é sempre com o governo, com Dilma, com Lula. Será que é só com eles? Será que eu faço a minha parte social completa? E outra coisa, sem misturar caridade com responsabilidade social. Porque você atravessa a mulher na faixa de pedestre e acha que está fazendo caridade. Dou uma cesta básica e acha que está fazendo caridade. Dou R$1 milhão e acha que está fazendo caridade, mas vai deduzir tudo no imposto de renda. Então não tem caridade nem bondade nenhuma aí. É troca de números. E a gente sabe que se lava dinheiro assim. Trocando números. Caridade é um sentimento que lhe leva a uma ação. E não uma ação que tem algum motivo por trás dela. E a gente precisa deixar isso muito bem definido. Antes que a gente ache que tudo que a gente faz é porque a gente é muito bonzinho. Não é? Mas caridade é sentimento, gente. É sentimento. É um sentimento que lhe leva a... Caridade é uma campanha do quilo que eu fiz um dia. E eu bati numa casa bem humilde, num determinado bairro. E uma menina gritou daquele grito estridente: Tenham! Chega, dói na alma. Aí
aceita a mensagem, bota aí no portão, se o portão lê. Aí dobrei a mensagem, botei lá no portão, fiz uma prece e saí. Quando eu fui dando uns passos, uma senhora baixinha, com um lencinho na cabeça, gritou, meu filho, vem cá. Aí eu voltei. Ela disse assim, o que eu tenho é pouco, mas você aceita meia cebola? Aí eu disse, aceito, meia cebola. Aí a neta do grito estridente, mas vó, a gente só tem meia cebola. Ela disse, tem nada não, a gente tem 2 tomates. Foi lá dentro, pegou a meia cebola e colocou dentro do saco. Quando, no óbolo da viúva, os caras, para mostrar que tinham dinheiro, vão lá e colocam um monte de saco, né, de denário. E a velhinha vai lá e bota 2 moedas. Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo. Ela sim fez caridade, né? Ela tirou daquilo que não tinha. Mas, transformando esse conceito, não apenas num conceito matemático e financeiro, o que Jesus trabalha não é a quantidade de moedas, mas o sentimento que te faz doá-la. Não é se tu vai dar um saco, 2 sacos, 1 moeda ou 3 moedas, mas o que tu leva a fazer aquilo. E o que a sociedade está precisando é de mais irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Só que vocês são isso, nós somos. Existe uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá dentro de cada um de nós. Porque ele disse, vós sois deuses, brilhai pois vossa luz. Façais tudo o que eu fiz e muito mais. Basta que tu tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele não pediu muito. E olha que todo momento que ele pediu, ele sempre deu mais do que aquilo que pediu. Quando deres um passo em minha direção, eu darei 2 em direção a ti. Quando deres um passo em minha direção, eu darei 2 em direção a ti. Então nós somos responsáveis por todo e qualquer caos social que exista na Terra. E não adianta você achar que tudo que está acontecendo é responsabilidade de alguém, menos eu, porque eu faço minha parte, já paguei meus impostos. Isso também é responsabilidade social, é obrigação, é dever. A gente não vai discutir aqui política, nem se é certo, se é correto, se é pouco ou se é muito. Isso é outra discussão, para um outro momento, para um outro local. Mas você sabe que deve pagar, independente da alíquota que lhe cobram. Não é assim que funciona? Porque ele diz assim, ó, e até disso Jesus falou. Porque ele diz assim, olha para essa moeda, de quem é a cara dela? Quem é a cara que está ali? É a minha, não é de Deus não. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa relação, ela é conflitante. Ela é muito conflitante. E ela tem feito, inclusive, que nós não consigamos avançar em várias áreas da nossa própria vida. E eu me preocupo porque o campo pessoal é complexo. Trabalhar em grupo é difícil em todo lugar, inclusive dentro do centro espírita. E a gente precisa parar de fingir que não é, que só tem anjinho de auréola. É mentira. Nós aqui somos o que somos em casa. Só que aqui a gente veste uma máscara. Tem gente que dura 1 mês, tem gente que dura 2, tem gente que dura 1 ano, tem gente que dura 2 anos. Tem gente que muda antes da máscara cair e transforma-se naquilo. Porque Aristóteles já dizia antes de Cristo que o homem só é aquilo que treina para ser. Ou seja, você tem que exercitar, senão não consegue ser. Então, segundo ele, você só aprende a amar, amando, a perdoar, perdoando, a querer bem, fazendo. Só que o grande X da questão é na forma com que nós vamos buscar referências. As nossas referências, elas são intocáveis. A gente vai buscar referências. Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, meu irmão. Seja mais complacente com você. Pega uma referência dentro do centro. Tem aquele cara que chega, o primeiro que chega, o último que sai, ele varre, ele limpa, ele não quer nem aparecer. Ele não precisa de holofote, ele não está ali para isso. Ele entendeu a proposta. Enquanto eu falo, ele faz. É como dinheiro na casa espírita. Às vezes a sensação que eu tenho é que as contas podem ser pagas durante uma prece. A gente vai botar aqui. Bota aqui, por favor, né? Aí vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração de meia hora. Quando a gente terminar, não vai estar autenticado. Tem que ir lá na Caixa Econômica pagar. Senão, não paga, meu amigo. É como funciona. E não funciona de outro jeito. Então, o que eu queria e adoraria, se nós conseguíssemos hoje, ao sair daqui, percebermos que enquanto espíritos, princípios inteligentes da criação divina, enquanto seres participantes, artífices,
né, seres principais da criação, nós somos responsáveis pela nossa desdita e pela nossa felicidade. Que não nos contentássemos com a dor como se aquilo fosse inevitável de ser sentido. Como se a única maneira que nós encontrássemos de evoluir, de crescer, fosse sofrendo e sentindo dor. Porque isso não é uma realidade. A gente cresce quando perdoa, a gente cresce quando ama, a gente cresce quando dá a mão e a gente cresce quando entende que o amor é real, que quem ama não adoece. E que quando a gente cuida da doença, a gente cuida do efeito e não da causa. E que nós estamos num centro espírita porque percebemos que a necessidade hoje é de cuidar da causa, para que aquela dor não persista ou não volte a acontecer novamente. É como evoluir. Você diz assim, evoluir nem sempre é bom. Você chegar para um médico, um parente seu doente, ele vai dizer assim, a doença evoluiu. É bom? É? Não. Não é? Então nem sempre evoluir é uma coisa boa. Mas ele pode de repente dizer assim, evoluir é transformar instinto em sentimento, meus irmãos. Evoluir é quando a gente diz assim, hoje eu digo tudo o que eu quero, ela vai ouvir. Aí você chega na frente dela, vem aquele comichão, aquela quintura na orelha. Senhor, não me permita ser mais assim. Você optou. Isso é evoluir. Evoluir é quando a gente diz assim, hoje eu quebro o pau da barraca. Não entendi vocês não. Quem diz isso? Hoje eu quebro o pau da barraca. Aí você vai lá na frente, olhar para trás e não ter nenhum pau da barraca derrubado por você. Porque se tiver, inevitavelmente, queira você ou não, você vai ter que voltar e levantar o pauzinho da barraca que você derrubou, porque Deus não é teu empregado. E os sofrimentos se instauram justamente nesse momento, no momento da descoberta do equívoco e do retorno para o conserto. É nesse momento que as dores se instauram na nossa condição humana e na nossa condição espiritual. Então, quando você vai lá, porque os meninos da gente, a gente diz assim, menino vai guardar o brinquedo, já vou, uma vez. Menino vai guardar o brinquedo, já vou, né? Menino vai guardar o brinquedo, já vou. E você perde a paciência, eu vou guardar, esse menino é fogo, aí guarda. Aí você quer fazer com Deus. Aí você está pensando que você vai dizer, Deus está dizendo a você através da dor, menino volta. Menino volta. E tu fica esperando que ele levante o pau da barraca, só que ele não vai levantar. Porque não é pelo dedo, é pela conjuntura dos princípios da lei, das leis que foram constituídas para o equilíbrio do universo. E quando Jesus diz, eu não vim destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento, ele não refere-se apenas ao decálogo mosaico, mas a todas as leis que conspiram para o equilíbrio do universo. A lei de ação e reação, a lei de retorno, a lei de trabalho, a lei de sociedade, a lei do amor, de justiça e caridade, a lei de sociedade. Todas as leis que conspiram para que nós tenhamos todas as condições possíveis, como filhos de Deus, de erguermos-nos diante das provas e sermos mais felizes do que sofredores. Porque esta é uma condição pela qual todo homem encarnado luta, porque ninguém quer sofrer. A realidade é essa. Tá vendo, não foi? Pronto, ele não me diz, o relógio não é espírita, mas eu me sinto feliz, honrado pelo convite de ter vindo até aqui falar com vocês. Que possamos sair daqui refeitos pelo amor divino, cientes da nossa responsabilidade social e também cientes da nossa responsabilidade enquanto espíritos, criaturas divinas. Muita paz e uma boa noite.